Bom, meu trabalho nos últimos vários anos foi com patrocínio esportivo. Eu não moro no Brasil hoje, mas eu nasci, cresci, estudei, trabalhei os primeiros 10 anos da minha vida por aí em marketing. Sou engenheiro civil e trabalhei em marketing, por sorte, por vários anos. Trabalhei na Unilever, na Kellogg, e meu sonho sempre foi trabalhar na Coca-Cola. Eu tenho 52 anos. Quando eu tinha 12 ou 13, na Copa de 82, na Espanha, a Coca-Cola fez um comercial aí no Brasil que o Zico dava camisa para um garotinho. Uma reprodução de um comercial americano, que foi feito aqui com futebol americano, fizeram no Brasil, fizeram na Argentina. E a única coisa que eu lembro daquela Copa que marcou tanto foi a Coca-Cola. Eu pensava, deve ser legal trabalhar lá, que eles jogam, fazem coisas com futebol, né? E depois de algumas tentativas, eu acabei sendo convidado para trabalhar na Coca-Cola. Eu trabalhei no Rio de Janeiro, na Coca-Cola do Brasil, durante 4 anos, e em algum momento, em 2002, me transferiram, me ofereceram outro trabalho aqui em Atlanta, onde fica a matriz da empresa, que é no sul dos Estados Unidos, no estado da Geórgia. Eu vim para cá em 2002 para cuidar de futebol global. Tem uma posição aqui no Grupo Global que cuida de marketing para futebol. E eu assumi essa posição, que é um trabalho de sonho para qualquer um que trabalha em marketing e gosta de esporte, né? Eu fiz todo o projeto de preparação da Coca-Cola global para a Copa de 2006 na Alemanha. Depois disso, eu voltei para o Brasil, fiquei mais 3 anos na Coca-Cola do Brasil, depois fui para a Coca-Cola da Índia, fiquei 2 anos lá. Em 2011, eu saí da Coca-Cola, fui para Danone, trabalhar na França, em marketing, nada a ver com futebol. E aí eu estava próximo da Copa do Mundo, Copa das Confederações, Copa do Mundo, depois as Olimpíadas no Brasil, e eu estava sentindo falta de trabalhar com isso. Eu recebi um convite da Visa, que também é uma patrocinadora da Copa do Mundo, para assumir a área de patrocínio de comunicação na matriz deles em São Francisco. Então eu mudei da França, de Paris, para São Francisco, e fiquei lá durante 4 anos, e todo o trabalho que a Visa fez para a Copa das Confederações, para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas que teve no meio, na Rússia, em Sochi, Super Bowl, essas coisas todas, eu era o responsável, tinha um time lá que trabalhava comigo nisso. Em 2016, a Coca-Cola me chamou para voltar aqui para Atlanta para assumir uma posição parecida com a da Visa, e cuidar de patrocínios globais. Então eu voltei para cá, voltei para Atlanta, onde eu tinha morado antes, durante 4 anos, e estou aqui há 5 anos. No começo do ano, eu decidi sair da Coca-Cola para empreender e ser consultor. Eu criei uma agência chamada Sport by Forte, onde eu trabalho com patrocinadores, com os detentores de direito, para ajudá-los a fazer um trabalho melhor nos investimentos do esporte que eles fazem. Então, hoje em dia, eu continuo morando em Atlanta, continuo, apesar de não estar ligado à Coca-Cola, tenho muito carinho, muitos amigos lá, sempre me trataram muito bem, e eu trabalho com outras empresas, outros clientes no esporte olímpico, em futebol, em algumas outras coisas, inclusive nesse movimento aí de repensar o Campeonato Brasileiro e algumas outras coisas. Olha, o que você viu, os comentários que eu escrevi em Twitter e tal, você não viu as mensagens particulares que eu mandei, porque tem muita gente que estava falando que são amigos meus. E, obviamente, eu não quero expor ninguém, então eu escrevi várias mensagens para amigos dizendo, olha, o que você escreveu aqui está incorreto, dá uma olhada nesse outro artigo, dá uma olhada nesses números. Mas foi um caso típico de fake news, se espalhou de uma forma assim, eu nunca tinha me envolvido tão de perto com isso, apesar de não ter nada a ver com isso, né, porque eu respondi e participei da discussão só porque eu conheço o pessoal da Coca-Cola, trabalhei lá, conheço quem está em volta do Ronaldo, conhece a UEFA, mas espalhou de uma forma que durante os primeiros 2 dias assim era irreparável, não tinha nada que você podia fazer para corrigir aquilo, para parar aquilo, para diminuir as conversas. Então é uma situação muito complicada. Pelo mundo inteiro, foi pelo mundo inteiro então aquilo. No mundo inteiro. Mas, olha, começou com marca, né? Começou com marca na Espanha, se não me engano. Começou com marca, foi o primeiro que eu vi também foi o marca. E agora, as coisas que me surpreenderam mais, até foi mais ou menos isso por essa linha que eu escrevi lá no meio mensagem, sim, o Cristiano Ronaldo ele é super profissional. Se tem um cara que sabe lidar com um patrocinador, é ele. Indústria. Então, ele não fez aquilo sem saber o que ele estava fazendo, né? Então, primeiro, é uma decepção em um cara que eu admiro, um profissional que eu admiro, tomar uma atitude que, para mim, foi irresponsável. Então, esse é um problema. O outro problema é a falta de cuidado da imprensa e de publicações que são super respeitadas, assim, o Washington Post, o Guardian na Inglaterra, o Marca na Espanha, no Brasil, o G1, a Exame, divulgando uma notícia que honestamente, eu não sou especialista em mercado financeiro, mas eu levei 5 minutos olhando os números para ver que estava errado. Então não tiveram nem o cuidado de fazer isso. Então é uma decepção por esse lado.
Agora, muita gente passou a questionar depois, não, esse negócio de botar garrafa na mesa não funciona, é besteira, é uma perda de tempo, para que fazer isso? Tira a garrafa da mesa. Vou te explicar qual a razão. A Coca-Cola inventou esse negócio, né? Desde que começaram as coletivas de imprensa, sempre tinha água na mesa, porque o pessoal senta lá depois do jogo, tá com sede, né? Então, em algum momento, a Coca-Cola falou, bom, vamos colocar bebidas geladas para as pessoas beberem. Então, o jeito certo de fazer aquilo, e até em muitos casos isso não acontece, é que vai ter um produto, ou água, refrigerante, o que decidirem entre a organização, a Coca-Cola e os atletas. Vai ter um produto ali que está gelado, que abre sozinho, ou tem um abridor, para o atleta sentar e se quiser beber, bebe, né? Então, Cristiano Ronaldo devia pegar lá, abrir o latinho, abrir o negócio, vai lá. Agora eu vi, viu? Ricardo Isso é Forte, contrato vitalício. Olha, aproveitou a audiência pujante do Reunião de Pauta para fazer uma promoção do seu produto. Não, isso não é promoção, não. Isso é um exemplo todo que o Cristiano Ronaldo deveria ter feito. Eu acho que no fim das contas assim, não impactou negativamente nada. Também a visibilidade extra que gerou não muda muito a situação da Coca-Cola. Acho que uma das coisas que o Ronaldo não entendeu é que tem mais gente que gosta da Coca-Cola do que gente que gosta do Ronaldo. Ele comprou uma briga, hein? Então, ele acho que ele sobrevalorizou ou sobreestimou o carinho que as pessoas têm por ele, porque é desnecessário, é uma agressão gratuita, é uma coisa contratualmente é um problema, é uma deselegância, tudo errado, né? Então, mas felizmente ele vai seguir a carreira dele feliz, a Coca-Cola continua feliz onde está. E ninguém mais vai lembrar disso nas próximas semanas. Eu posso te contar um pouco de como as conversas evoluíram e a que ponto que elas estão nesse momento. É uma série de movimentos que coincidiram no tempo, nas últimas semanas aí. O fato dos clubes todos terem se unido para tomar essa liderança, tomar essa decisão, mostra uma maturidade muito grande dos dirigentes dos clubes, né, que muitos aí são criticados injustamente, mas os dirigentes que eu tive contato, eu fiquei muito impressionado assim, com a qualidade do pensamento, com a seriedade. Todos os que eu falei, pelo menos, eles têm a consciência que se o bolo do futebol não aumentar, todo mundo vai acabar perdendo. Então eles querem fazer alguma coisa que seja para o bem coletivo, porque eles veem que isso vai impactar o resultado deles mesmo no futuro. Mas especificamente em relação ao grupo que eu estou trabalhando, né, o Flávio Svetter e mais uma série de outras pessoas, o Lawrence Magrat, eles começaram já a discutir isso há quase 2 anos. O Flávio foi estudar o assunto, acabou traduzindo o livro que conta a fundação da Premier League no Brasil, e depois disso ele começou a trazer gente de lugares diferentes para pensar um pouco como seria aquele movimento que a Inglaterra fez em 92 no Brasil. E quando eu saí da Coca-Cola, eu me uni ao grupo, e nos últimos meses a gente tem conversado muito sobre isso. Agora, por uma série de fatores aí, os clubes decidiram fazer esse movimento. Então, para nossa sorte, a gente tem 2 anos de bagagem já nessa história, pensando em todos os problemas e em possíveis soluções para os problemas. Os problemas, assim, que a gente vê no futebol, se cada um de nós pegar um papel e for escrever aqui agora, tem uma chance grande de a gente acabar com uma lista bem parecida. Para ser sincero, eu não tenho um relacionamento de longa duração com os clubes, então eu não posso falar como eles pensavam no passado. Agora, os clubes que eu falei nas últimas semanas, eu percebo que sim, tem um certo altruísmo até deles de pensar no coletivo. E que foi uma coisa que me surpreendeu, porque a minha ideia sempre foi, não, cada um tá por si aí nessa história. Mas eu vejo que os times que são grandes, eles já perceberam que eles não vão crescer tirando dos que são pequenos, porque o bolo hoje em dia é muito pequeno. Eles só vão crescer se o bolo todo crescer. Então, se ele tem 8, 9% das receitas, ele não vai crescer 1% a mais tirando dos times menores. Ele vai crescer quando o bolo for maior. Então eles perceberam isso, então os times grandes estão motivados para fazer isso. Os times que estão ali que são médios e pequenos, eles também percebem que a forma de crescimento deles é através da liga toda, da primeira e da segunda divisões crescerem. E tem uma outra coisa que eu não mencionei, mas eu não queria perder a oportunidade, que é o seguinte: nesse projeto que a gente fez, ainda tem algumas cotas para apoiar o futebol feminino.
que é um mecanismo de solidariedade que foi criado para desenvolver o futebol feminino nos próximos anos, para que chegue num ponto que comercialmente ele seja um produto que possa ser vendido da mesma forma que a segunda divisão e que a primeira divisão. Então, se todo mundo, ou se a maioria deles pensarem dessa forma, já acontece. Agora, como você falou, é um movimento muito difícil, mas foi difícil na Inglaterra, foi difícil na Espanha, foi difícil na Itália. Toda vez que acontece é difícil e é um processo que exige muito comprometimento das pessoas e abrir mão um pouco, em alguns casos, do que de pensar só em si. A única vantagem, que é uma das vantagens que eu acho que a gente tem, assim, no nosso grupo, a gente tem algumas pessoas que já fizeram isso, né? O Rick Perry, que é o idealizador da English Premier League, ele trabalha, está consultando com a gente. O Paulo, que é o presidente da Série A na Itália, ele está ajudando a gente também. O Charlie, que foi o primeiro funcionário que ajudou a estruturar a MLS aqui nos Estados Unidos, a Liga Americana de Futebol, também está com a gente. Então, são pessoas que já fizeram isso. Então, quando a gente tem as conversas com os clubes, a gente fala assim, não, sim, é difícil, mas essas são as 3 coisas que a gente fez que funcionaram bem e levaram a formação da Liga em outros lugares. Então, isso ajuda muito, dá muita confiança que a gente sabe o caminho que a gente tem que seguir para fazer isso acontecer. A gente tem pouco tudo. Olha, a Premier League, que é a nossa referência, a primeira referência que a gente tem, ela é mais ou menos 8 vezes o tamanho do Campeonato Brasileiro. 8 vezes, A Liga Francesa, a Ligue 1 e a Liga alemã, elas são por volta de 3 a 4 vezes o tamanho da Liga Brasileira. Não tem cabimento a Liga Francesa ser maior que a Liga Brasileira. Não tem cabimento. É uma coisa, inaceitável. É inaceitável que o campeonato alemão seja maior que o brasileiro. É difícil aceitar o campeonato italiano e o espanhol serem tão maiores que o campeonato brasileiro. Agora, isso acontece por uma razão, né? Se você parar na rua e perguntar para qualquer menino ou menina que gosta de futebol, fala aí um time da Espanha. Qual que é teu time na Espanha? Eu torço pro Real Madrid. Qual é o teu time na Inglaterra? Eu torço pro Chelsea. Qual é o seu time na Itália? Eu torço pra Juventus. Se você parar em qualquer lugar da Europa e perguntar qual é o teu time no Brasil, ninguém conhece. Ninguém sabe nenhum time do Brasil. Os times do Brasil, eles são absolutamente inexistentes. Estou exagerando, né? Mas eles são, a maioria deles são inexistentes fora do Brasil. E esse é um trabalho de construção de marca que pode ser feito, e se for feito, os clubes brasileiros, eles podem virar marcas globais, eles podem virar marcas que vão competir em tamanho, em faturamento, em torcedores, com qualquer time da Europa. Isso é possível. Aqui nos Estados Unidos, para eu assistir o Campeonato Brasileiro, primeiro que só brasileiro assiste o Campeonato Brasileiro fora do Brasil, porque ninguém tem interesse em ver o Campeonato Brasileiro fora do Brasil. É difícil, é caro e é complicado. E eu estou nos Estados Unidos, né, que é um mercado grande de brasileiros imigrantes, né, como eu. Então, esse é o tipo de situação que, se você resolve isso, se você tem um produto legal, está bem distribuído, e eu acho que melhorou bastante nos últimos anos, mas ainda tem muito por fazer. Você consegue melhorar as receitas de televisão, você consegue aumentar receitas de patrocínio, você consegue aumentar receitas de bilheteria, de sócio-torcedor. Isso tudo vai ser uma injeção de capital para os clubes, que vão permitir que eles façam um monte de coisas que às vezes não conseguem fazer. Hoje, os administradores, eles sabem o que eles precisam fazer, eles não conseguem por falta de recurso. Então, se a gente resolver esses assuntos que eu te falei, isso vai ser resolvido. Agora, o problema, de novo, o problema é complicado, não é qualquer um que consegue resolver isso. Esse é um problema que todos os lugares do mundo passaram anos aí para resolver, e no Brasil também não vai ser fácil, mas é possível fazer isso, se tiver o interesse e a união dos clubes, né, trabalhando juntos para isso, né? Se tudo que eu quero que aconteça para o futebol brasileiro acontecer nas próximas semanas, daqui a 10 anos, quando eu sair do DeLorean, o que a gente vai ter no Brasil são 40 clubes com finanças equilibradas, saudáveis, a Liga Brasileira como uma das 3 mais importantes do mundo, faturando 5 vezes o que fatura hoje, gerando trabalho, gerando negócios para todo mundo, para qualquer time que você escolha aí, né, que vai gerar mais negócio, vai gerar mais riquezas para o Brasil, e a experiência para os torcedores vai ser melhor, e gente no mundo inteiro vai estar vendo o futebol brasileiro de uma forma diferente do que vê hoje. Então, essa é a minha esperança, e eu espero fazer parte desse processo aí.